Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de cenários. Olha que assunto interessante. Para falar de cenários, nós temos aqui o orçamento de 2020, na verdade o atual de 2020, e vamos preparar o orçamento 2021 de determinada empresa, determinado momento. Para criar esse orçamento, nós precisamos de 3 cenários. É exatamente o que nós vamos fazer. Criar cenários, uma ferramenta fantástica do Microsoft Excel. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem especiais. Vai na descrição, baixe essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Poxa, Everton, mas que raio de cenário é esse? Você já tem mais de 500 vídeos e nunca falou de cenários. Tem um monte de coisa que eu não falei ainda, mesmo depois de tantos e tantos vídeos. Se você vier aqui na guia Dados, Teste de Hipóteses, você vai enxergar. Nós temos mesmo aqui uma ferramenta chamada Gerenciador de Cenários. É o que nós vamos ver hoje. Para explicar um pouco como nós vamos utilizar cenários, eu vou mostrar para você 2 planilhas aqui. A primeira delas é o Orçamento Fechado 2020 e a outra planilha é exatamente a que nós vamos construir com 3 cenários diferentes. O cenário pessimista, conservador e otimista. E depois pode ser definido qual vai ser o orçamento correto para o próximo ano. Outra coisa importante de entender aqui é que a segunda planilha, a planilha 2021, está linkada na planilha 2020 vezes este percentual aqui. Isso é importante você entender. Se eu vier aqui manualmente e colocar 0, perceba que as 2 planilhas 2020 e 2021 estão idênticas. Se eu tiver 0 de aumento, obviamente eu não vou ter nenhuma variação de um ano para o outro. Se eu tiver 5%, olha o que acontece. Eu tenho este valor em 2020 e 9.582,12 em 2021. Então, este percentual aqui afeta todas as células dessa planilha, vai lá no valor na outra planilha e multiplica pelo percentual que a gente escolher aqui. Esse exemplo vai ser bem simples, para você entender o gerenciador de cenário. E futuramente eu vou trazer exemplos mais complexos para a gente praticar. Eu trabalhei em diversas controladorias de engenharia, motor e câmbio. Eu sei que um orçamento é muito mais complexo do que isso. Existem as premissas do board, existem os fatores econômicos e muitas outras coisas. É muito complexo um orçamento, eu sei bem disso. Mas aqui nós vamos entender tudo de forma simples. No meu cenário pessimista, eu vou colocar aqui 10% de aumento. Lembrando que eu estou falando de despesas. Quando eu falo de despesas, quanto maior, pior. Se eu estivesse falando de vendas, e o próximo exemplo vai ser de vendas, é o contrário, quanto maior, melhor. Se eu estou falando de despesas, o meu pior cenário vai ser 10% de aumento de um ano para o outro. Isso quer dizer que eu gastei 8,5 milhões em 2020 e vou passar para 9,4 milhões em 2021. Então esse vai ser o meu pessimista. O meu cenário conservador, eu vou colocar aqui 6%. Então eu saio de 8,5 milhões para 9 milhões praticamente. E o meu cenário otimista vai ser 4,5, por exemplo. Então nós já sabemos os valores. 10%, 6, 4,5. Agora que eu expliquei os pontos mais importantes, nós vamos então criar os cenários. Para criar cenários, nós vamos na guia Dados, Teste de Hipóteses e utilizar Gerenciador de Cenários. Exatamente esse caminho. Primeira coisa, eu vou selecionar esta célula aqui, onde eu vou aplicar os percentuais. E o primeiro deles vai ser 10%, exatamente o meu cenário pessimista. Venho na guia Dados, Teste de Hipóteses, Gerenciador de Cenários, e aqui no Gerenciador de Cenários eu vou adicionar. Na caixa Adicionar Cenário eu vou dar um nome. Este primeiro percentual, 10%, vai ser o pessimista. Vou digitar aqui pessimista. Perceba que no segundo campo, a célula D10 já está no mesmo local onde eu tenho o percentual. Então você tem que ter essa atenção. Se a célula estiver em local diferente, você precisa arrumar. Nesse caso está correto. Eu poderia fazer alguma observação aqui em comentários, escrever alguma informação importante, mas não é o caso, não quero colocar nada. E também deixo esse campo evitar alterações marcado. Quando eu dou o OK, olha o que vai acontecer. Ele pede para eu confirmar o percentual que eu vou aplicar, que neste caso está correto. 0,1 é o mesmo que 10%.
na célula D10. Então tá tudo certo, você bate o olho e faz uma confirmação já, dá o ok, e eu tenho então um cenário criado, que é o cenário pessimista. Agora eu posso sair dessa caixa, venho na mesma célula e vou mudar para o cenário conservador, que nós combinamos que seria 6%. Clico no percentual 6%, mesma coisa, guia dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários, e agora vou criar o próximo cenário. Adicionar, vou chamar esse cenário de conservador, verifico se a célula está ok, então exatamente na célula D10 é o 6%, então está ok, não vai dar nenhum problema. Não quero fazer observações e vou deixar marcado evitar alterações. Confirmo o percentual na célula D10, 006, ok. Temos agora 2 cenários prontos. Agora eu fecho a caixa novamente, venho aqui no campo de percentual e vou colocar o meu cenário otimista, 4,5% de aumento. Seleciono a célula do percentual, guia dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários. Mesma coisa, vou criar o meu último cenário otimista. Otimista no nome. Verifico se a célula está ok, D10 está linkada na D10, tudo ok. Não vou colocar nenhum comentário e vou deixar marcado evitar alterações. Agora eu vou dar o ok. Confirmo o percentual na célula D10 e posso confirmar o último cenário. Perceba que nós temos agora os 3 cenários prontos. A primeira pergunta que vem, como nós vamos mudar os cenários para analisar? E um caminho é exatamente o gerenciador de cenários. Guia dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários. Você pode fazer o quê? Clicar 2 vezes no cenário. Quando você clica 2 vezes no cenário, olha o que acontece. Aplica o percentual do cenário e muda toda a nossa estimativa. Então vou clicar 2 vezes em pessimista, tenho o cenário pessimista. Vou clicar 2 vezes no conservador, vai mudar tudo, vai aplicar o percentual do conservador. Como deixar o cenário mais atrativo para que eu possa mudar de forma mais interessante? E aí eu tenho uma dica bem legal. Vem aqui na guia arquivo, opções, barra de ferramentas de acesso rápido. O que é a barra de ferramentas de acesso rápido? É essa barra pequenininha onde você pode colocar comandos favoritos. Simplesmente isso. Nós vamos colocar um comando de cenário lá e este comando permite alternar entre cenários de forma muito legal. Confirmo barra de ferramentas de acesso rápido. Perceba que aqui nós temos o lado dos comandos disponíveis, e são muitos, o botão que adiciona comando e os comandos existentes na minha barra de ferramentas de acesso rápido, exatamente os comandos que eu tenho neste momento. Eu venho aqui do lado esquerdo, todos os comandos, e eu quero procurar. Perceba que quando eu coloco todos os comandos, aparecem muitos e muitos comandos. E aqui tem uma dica legal. Se você selecionar qualquer opção e colocar C, eu não vou para o exato, mas eu já vou para o primeiro comando com a letra C. Então isso ganha tempo, porque são centenas de comandos aqui. E agora eu vou descer e procurar cenários. Aqui não tem jeito, depois que você foi para a letra C, tem que procurar. Perceba que eu encontrei aqui cenário. Quando eu quero um comando novo, basta vir aqui nesse botão adicionar. Adiciono, tenho aqui um novo comando na barra de ferramentas de acesso rápido. Agora eu vou dar o OK e olha quem entrou lá na minha barra. O comando cenário, isso é muito especial. Quando eu tenho cenários em uma pasta de trabalho, olha o que acontece agora. Eu não preciso mais entrar em teste de hipótese. Perceba que eu enxergo todos os cenários, o pessimista, conservador e otimista, e mostra qual é o cenário ativo. Agora eu vou colocar pessimista, note que pulou para 10% o meu pior cenário. E posso também escolher otimista, nosso melhor cenário, 4,5%. Então esse é o nosso vídeo, como criar diversos cenários para determinada análise. Esse é um exemplo simples, em breve eu pretendo trazer outras situações para utilizar cenários. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.